Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com meu amigo querido Alan, o tio Alan. Olá, tudo bem? Tudo bem. Chloe, tudo bem, Angélica? Tudo bem? Também com a nossa Tudo querida bem. Chloe. Tudo bom contigo, Chloe? Oi, pessoal, tô de volta aí pra comentar Silo. Isso aí. A gente prometeu e a promessa é dívida, então a gente vai fazer aqui uma gravação com spoilers do livro, porque o pessoal ficou na última live aí falando assim, pô, fala os spoilers. E a gente não queria fazer isso durante a live, né? Porque tinha gente no chat que não tinha, não conhecia a história e tal, mas eu acho que agora dá pra gente ter um bate-papo, uma conversa aqui, onde a gente fala, até colocando em paralelo, obviamente, a série, né? E para além da série, a gente poder falar dos livros, né? Porque muita gente quis saber e eu acho que esse é o momento. Veja bem, vou me colocar aqui numa questão de não leitora como o Alan e a Chloe, porque eu conheço os spoilers, mas eu conheço de outra maneira. Eu conheço lendo e tal, pesquisando e tal. Eles leram os livros, então a gente vai poder falar aí sobre as diferenças e tal, né? A gente falou muito sobre isso, só para constar, em cada programa sobre a série, cara. A gente pegou, né? Eu e o Alan, né? Depois a Chloe. Aí nós falamos sobre isso. Mas agora acho que dá pra gente falar mais livremente, né? Então eu quero primeiramente apresentar, se você chegou aqui, de repente você nunca ouviu falar, né? E você chegou na loucura e tu é que nem eu, doido por spoiler. A gente vai comentar aqui sobre os livros, é claro, a série de televisão que tá saindo pela Apple TV Plus, a série Silo, ou Silo. Os livros são os livros do Ruff Hauer. É um nome muito difícil ele, né? Ruff, sempre achei que parece um cachorro latindo. Ruff Hauer. Cachorro latindo e tossindo. Hugh. É Hugh, isso, Eu sempre penso no cara do. Eu sempre penso no cara do The Boys, Hugh. Hugh, isso, Se a pronúncia né? não foi isso, meu irmão. O vai ator ficar lá, sendo. o bonitão, o Hugh Grant, né? É. Então, são 3 livros, tá? Que ele escreveu. Deixa eu até ver o nome dos livros. O primeiro é o Wu, né? Que Wu quer dizer silo. Aliás, eu sempre tive essa curiosidade, Alan e Chloe, né? Por que dessa diferença, né? Na série a gente teve até um pouco sobre isso, o Wu, né? Que Wu quer dizer, é como se fosse lã, né? Uma parada assim, né? E tem um segmento na série da pessoa, que fazem as tramas, né? Das lãs e tal, né? Eu fiquei meio na dúvida por que é silo e é U, né? Porque em inglês também é silo a série, detalhe, né, Chloe e Alan? Então Sim. é curioso. Ficou meio engraçado o título. O quadrinho chama U, não é Silo. O quadrinho é U. Aliás, o quadrinho tá na nossa pasta lá, quem quiser acessar. Então, o primeiro livro é o U, tá? O segundo é Shift, que seria ordem, né? E o terceiro... Ficou diferente também, né? Ficou diferente, né? É. E o terceiro é Dust, que seria legado. Então Todos eles. Tá tudo ao contrário o negócio. Tá tudo ao contrário, Tá tudo estranho. né? A gente fez aí as nossas lives, se você quiser acompanhar. Você chegou aqui, o pessoal tá falando de spoiler, eu quero primeiro assistir a série. Então você vai lá, assiste a série, depois você volta aqui. Isso daqui é pra quem, como nós, né, gostamos de falar sobre os spoilers. Esse é um momento que a gente tem essa liberdade pra poder falar sobre isso. Então eu quero já puxar aqui, vamos nos repetir, tá? Mas as principais diferenças, né, iniciais do que se passa na primeira e segunda temporada em relação aos livros, Chloe e Alan. Se o Alan quiser começar, depois a Chloe vai complementando. Fica à vontade, meu amigo, brilha aí, esse é o momento. O autor, ele começou, só pra complementar o jeito que ele começou, ele foi escrevendo isso em forma de capítulos, né, pela internet. Depois ele viu que ia ganhar dinheiro, juntou tudo, publicou e deve estar dançando nos dólares hoje em dia. Deve estar lá, né, cheio do dinheiro no bolso. Ele também abriu pra fanfic, tem mais de 100 fanfics. Você encontra tudo na Amazon, lá é tudo Kindle, tudo versão Kindle. A maioria das fanfics dele são trilogias também, que a galera meio que seguiu o padrão de 3 histórias, eles também fazem assim. E as diferenças no começo da série, elas são sutis. Tem, mas são sutis. Mas conforme vai avançando, que vão aparecendo outros personagens,
vão aparecendo tramas, subtramas que não tinham. Aí a maioria delas, na minha opinião, no geral, melhorou a história. A maioria melhora. Algumas dão uma principalmente a da Walker. A da Walker é uma das que eu não gostei. Lá na frente eu não gostei. Não tem nada a ver com a Walker era um homem no livro e agora é uma mulher. Tem nada a ver com isso. A questão é como ela é utilizada no final da segunda temporada em comparação com o livro. E, foge muito. Tem umas coisas, né, Chloe, que a série colocou e deu evidência aqui nos livros. Se tem, é muito pouco, quase nada, ou nem tem, tipo, a questão da juíza, né? Porque você tem ali a trama da juíza, aquele envolvimento dela com o próprio Bernard, né? Então são tramas paralelas que a gente até no começo ficava muito desconfiado, né, Alan? A gente falava, puta, mas não tá andando, né? Porque uma das maiores reclamações é que a série não chegou no final do primeiro livro, né? Então, tudo que a gente falar aqui pra você vai ser spoiler, né? Mas, Chloe, e essas tramas paralelas aí que a série veio trazendo, assim, fora da juíza, você consegue recordar mais tramas, assim, paralelas que a série foi adicionando? Eu acho que para a primeira temporada, né, eles colocaram tramas paralelas que parecem ter encaixado melhor na história, né? A gente até comentou isso na última live. Eu li há relativamente pouco tempo, então até reparei em relação ao ponto em que acaba a primeira temporada no livro, né? Então, para o pessoal ter uma noção, o primeiro livro, ele é bem mais extenso do que a história da primeira temporada. A primeira temporada, ela vai até 40% do primeiro livro. Eu li em e-book, né? Por isso que eu tenho os percentuais na cabeça. Eu lembro que é até 40% mais ou menos. E depois vai dando continuidade até que a segunda temporada agora fechou o primeiro livro. Tem uma repercussão da Jules entrando no Silo 18 que ainda aparece no primeiro livro. Isso não apareceu na série, mas tudo bem, agora já conseguiu cobrir a história toda. Aí lá no primeiro livro, até como eu comentei para vocês, né? Logo na primeira cena, você tem o detetive Holston saindo, o xerife, né? O xerife Holston saindo, e aí ele tem a revelação de que o capacete está mostrando uma imagem de céu azul, de vegetação verde, e aí ele vê essa imagem se desfazendo e mostrando o cenário ali árido e tudo destruído. Então é uma coisa que o leitor já sabe no início, né? Enquanto na série você fica nesse suspense e só descobre junto com a Jules quando ela sai do silo. Então, quer dizer, se eu já tivesse lido o primeiro livro, quando eu assisti a primeira temporada, eu também provavelmente ficaria com uma sensação de enrolação, porque essa revelação vai ficar só ali pro último minuto, quando no livro já sabe desde o início. Mas a primeira temporada tem umas tramas, por exemplo, aquela parte do Jorge, do relacionamento dele com a Jules, aquilo ali é um pouco mais desenvolvido e tal. Mas encaixa bem para a história, né? E aquela parte toda do Sims também, que o judiciário ali no livro, ele praticamente não existe. Então eles vão dando um contexto um pouco maior, mas o livro ele sempre vai ter um papel mais interessante de construção de universo, né? Então você entende melhor como é o silo, os andares ali, que você tem várias fazendas, tem várias delegacias ali, né? Tem os médicos e tal, mas a série adiciona umas informações legais. Já na segunda temporada ficou a sensação de enrolação, né? Como a gente já comentou. Exatamente. Não, e coisas que, como o Alan falou, que apareceram na série, mas demoraram bastante. A questão do Lucas, né? Porque a gente comentava sobre isso, né, Chloe? Você escutava que o Lucas, no livro, ele vai logo ser a sombra de uma vez, né? Então, na série, isso aí demorou bastante também, né? E adicionou uma diferença que a gente até comentou no final. Se você puder, escute o último podcast que a gente fez sobre o Silo. Que, na verdade, o Lucas se demitiu e entrou o Common lá, o Sims, né? Sims. Common. Common. Não, eu acho que vale até a gente comentar, né? Para contextualizar aonde o livro está nesse ponto que a série
vamos dizer assim, que a série terminou, né? Como é que foi essa trama do primeiro livro inteiro? As principais diferenças. Eu acho que para a primeira temporada não tem muito o que falar. Eu acho que a gente pode considerar que tá praticamente igual, né? Aí na segunda temporada tem algumas diferenças ali no Silo 17, por exemplo, que a gente também já explicou em outra live, que é mais esclarecido a parte do solo, né? Que a Jules, ela conversa muito pouco com o Solo no Silo 17 na série. Então não pega muitas informações com ele. Ele é muito protetor ali com aquela sala do cofre, ele não deixa ela entrar. No livro não é assim. No livro, a Jules, ela vai pra fazenda ali procurando água e tal. E o Solo também tá por ali. Porque o Solo no livro, ele não fica preso no cofre o tempo todo. Ele sai, ele anda pelo silo, né? E aí a Jules tá na fazenda e ela ouve, assim, passos de uma pessoa correndo. Tipo assim, correndo dela, se afastando dela. Aí ela vai atrás e é o Solo. Aí ela percebe que ele tá com medo dela, ela tá com medo dele. Então eles rapidamente se entendem ali que eles não vão fazer mal um pro outro. Eles rapidamente entendem isso e eles começam a trocar informações. E ele deixa ela entrar no cofre. E aí, com isso, ela descobre não só que são 50 silos, mas ela descobre que tem aquele conhecimento lá dentro do cofre, né? Que é o legado, os livros lá e tal. Ela descobre, aí a gente entra num ponto já interessante, que é da comunicação, que eles conseguem ligar, fazer tipo de uma chamada telefônica entre silos. Então, um silo consegue ligar para qualquer outro silo e consegue receber ligação em outro silo. E aí a Ju, sabendo disso, ela vai ligar do Silo 17 pro Silo 18 pra ameaçar o Bernard, pra falar que vai voltar pra arrancar a cabeça dele, esse tipo de coisa. E como o Lucas está como sombra do Bernard, eventualmente o Lucas vai atender esse telefone e ali a Jules começa a planejar algumas coisas junto com o Lucas. Paralelamente, a Walker no Silo 18... ela tá consertando um rádio porque eles querem captar a comunicação dos delegados ali, né, do xerife e tal, que estão reprimindo os rebeldes, né? Então eles estão querendo, tipo assim, hackear a linha de rádio ali para conseguir ouvir o que o pessoal tá planejando. Só que a Walker, quando ela abre o rádio, ela percebe que tem uma chave seletora ali que fica de 1 a 50. E tá sintonizada no 18. Aí ela vai, muda pro 19, muda pro 17. Aí ela acaba caindo no 17. E a Jules, lá no Silo 17, está se comunicando com o Solo através do rádio. Então eles ouvem a voz dela. E aí a Jules está se comunicando tanto com o Lucas através do telefone do cofre, quanto com as pessoas do Silo 18 através do rádio. Então assim que ela vai plotando ali a questão dela para sair e depois abrirem a porta para ela entrar e voltar para o 18. Então essa é uma grande diferença, porque até então não foi falado sobre nada disso, né? E principalmente a comunicação. Então, assim, eles ficam falando com o Silo 18, 17 com 18, mas eles não falam com o Silo 1. Só que lá no Silo 18, o Bernard o tempo todo se comunica com o Silo 1. Em vários momentos ele se comunica. Principalmente ao longo dessa rebelião. E quando ele escolhe o Lucas, é tipo um candidato à sombra. Aí o Lucas fica trancado lá no cofre para estudar a ordem, para se preparar. E aí quando o Bernard sente que ele está preparado, ele apresenta o Lucas por telefone, né? Para o chefe da TI lá do Silo 1. E aí é interessante que lá no Silo 1 eles têm tipo um polígrafo lá, aquela máquina da verdade lá, aquele negócio que eles veem pela voz se a pessoa tá mentindo. E aí o Lucas tem o direito de fazer uma pergunta, não sei o que, tem toda uma trama assim. E aí no fim o Lucas é aprovado e fica como chefe da TI do Silo 18. E eles... por que a rebelião do Silo 18 começa? Que é uma diferença para a série que faz um gancho com o que o Alan falou da adaptação da Walker. Porque o Walker, no caso, né, que é um homem no livro, ele revela para o pessoal da mecânica a sabotagem do traje. Isso na série não foi revelado. Exatamente. Quando ele compartilha essa informação, isso que faz o pessoal entrar em revolta. Entendeu? O pau quebra. É por causa disso. Eu quero até aproveitar um momento aqui, porque quem tá aqui nos escutando nesse momento tá assim falando, poxa,
A Chloe falou do Silo 1. O que é o Silo 1? O que é o Silo 1 exatamente? Eu acho que é o momento da gente poder começar a falar sobre essas coisas. Aí, vamos quer passar então pro livro 2, Alan, pra dar o contexto, lá, né? Da sim, temporada 2. É aquela alegoria dos 50 estados americanos mais a capital, que é Washington, né? Então tem um silo mestre. Tem um silo que controla todos os silos. Ele observa todos os silos, ele acompanha de perto todos os silos. Porque eles não tem como ficar sem supervisão. Eventualmente, se é um projeto para salvar a humanidade, eles estão acompanhando. Tem alguém acompanhando, alguém que pode evitar que aconteçam certas coisas. Olha, sei lá, vamos dizer assim, é uma coisa que não acontece na série, mas vamos dizer que tivesse um terremoto. Os caras que estão dentro do silo, se eles nunca se experienciaram um terremoto, eles iam ficar loucos, né? Então, o Silo 1 avisaria pro chefe da TI, olha só, nós experienciamos um terremoto, é uma movimentação de terra, blá, 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 blá. Tudo bem, o Silo foi construído num lugar que não tem terremoto, que é lá no... Não me lembro o nome da cidade. Atlanta. Talvez lá não tenha terremoto, não sei. Mas vamos dizer que tivesse alguma coisa assim. E eles meio que impõem a vontade deles sobre quem vai ser o quê. Quem vai ser o quê. Se o Lucas não fosse aprovado como sombra do TI, o Bernard teria que escolher outra pessoa. Na série de TV, a gente tem uma onipresença muito grande das câmeras ali, que fica meio que no livro... Eu posso até estar enganado, mas não tem aquela onipresença toda, sabe? Todo mundo está sendo vigiado o tempo inteiro. São 10 mil pessoas, gente. Como é que vai vigiar 10 mil pessoas o tempo todo? Vigia só os mais importantes. Quem são os mais importantes? Todo mundo é importante. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Aí... a importância do Silo 1 na primeira temporada é grande, que vai refletir no segundo livro, que é contando a história de como tudo começou, e durante alguns pedaços do segundo livro acontecem, em certas partes, a interação com o Silo 18, que é que eles ficam em criogenia, acorda, dorme. Nossa, muito interessante. E eventualmente vai acompanhando, e a gente vai entendendo melhor o funcionamento dos próprios silos. A gente vai entendendo melhor como eles funcionam, quais são as regras, por que existem os servidores. A gente pode deixar para falar um pouco mais para frente para que servem os servidores, por que a sala da TI é o lugar mais importante do silo, é a sala da TI. Legal. E ainda tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra falar. Tenho várias coisas pra... Se eu me antecipar, vocês me corrijam, né? Mas eu quero até aproveitar o momento. A Chloe falou de contexto, acho isso importante, né? Mas vamos pegar que a pessoa acabou de terminar a segunda temporada e resolveu escutar o nosso bate-papo aqui. Ela já conhece tudo, pelo menos o que a série colocou, né? Fora as coisas que a gente também mencionou nos podcasts. Mas aí no último segmento do último episódio da segunda temporada, aparece uma outra realidade. Aparece um mundo que está íntegro, né, aparentemente. Se não íntegro, pelo menos não está desértico, né, e apocalíptico, né? Mas aparece uma pessoa chegando numa cidade à noite, sentando num bar. Alguém, inclusive, o cara é escaneado, né? Porque aparentemente ele pode ter... como é que é, meu Deus? Ele pode estar infectado com... Contaminado, na verdade. E aí ele... É um contador Geiger aquilo que ele passa, cara. Um contador Geiger. Tipo Chernobyl, né? Radioatividade. Aí ele entra, vai conversar com uma moça, que a moça é uma repórter, né? E tal. E começa a cobrá-lo, né? Insistentemente das atitudes, etc. E ele fica até meio decepcionado. Até me pergunto, talvez, né? Conhecendo um pouquinho do background, o que ele esperaria, né? Mas eu gostaria de aproveitar, e aí vocês adicionam o contexto que for necessário, pra gente poder começar achou que era um date, a falar... Né? Achou que era um date. Ele achou que era um date, só que não era um date. Porque aí vem umas questões, né, Chloe e Alan, né? Que aí eu peço pra vocês falarem sobre isso. Questões que virão do segundo livro, que é o livro que fala do que aconteceu. Que a gente ficou muito... pra quem não acompanhou o podcast...
a gente ficou confabulando muito sobre isso. Como é que a série faria em relação a isso? Como é que a série entregaria isso? Afinal de contas, você tem uma atriz famosa, né? Que é, inclusive, produtora da série, que é a Rebecca Ferguson, né? Então, o que acontece a partir dali? Então, eu gostaria de a gente pegar, até pra gente não se estender excessivamente, né? E recontar a história que já foi contada, etc. Ou refalar coisas que já foram faladas. A gente aproveitar e pegar a partir deste ponto, entendeu? Aí vocês adicionam um contexto que for necessário, vai e volta, fica à vontade. Mas você quer comentar um pouquinho sobre isso, Chloe? E o Alan também vai pontuando? Posso comentar. Ali no final da segunda temporada, a gente teve o personagem que parece que na série ele foi apresentado como Daniel, mas na verdade no livro é Donald. Eu vi em algum lugar que disseram um nome Daniel ali, não sei se estava nos créditos, não sei. Mas o nome desse personagem é Donald, tá claro quem ele é do livro. E aquela jornalista Helen, ela é esposa dele no livro, né? Ali eles estão se conhecendo, mas no livro ela é esposa dele. Então provavelmente mais pra frente ali eles vão começar a se relacionar, vão casar, não sei. No livro eles já iniciam casados, né? E aí qual é a história desse Donald? Esse Donald, ele é um deputado, né? E aí ele, por formação acadêmica, ele é um arquiteto. Mas ele foi eleito recentemente deputado. E ele foi eleito muito graças a um senador chamado Turman. Que esse senador é uma pessoa extremamente poderosa nos Estados Unidos. E esse senador, ele já namorou com a filha desse senador. E parece que na criação dele, é um amigo dos pais dele, não sei. Ele já tem uma relação assim como se o cara fosse tipo um tio de consideração e tal, uma coisa assim. Aí ele foi apadrinhado aí por esse senador. E aí, um determinado momento, esse senador vem para ele com uma história assim... Ah, lembra quando você estava na faculdade, você teve um projeto de um prédio sustentável? Então, assim, um prédio que se as pessoas precisassem ficar dentro dele, ali dentro já teria fazenda usando luz artificial, já teria, enfim, tudo dentro de um prédio. Aí o dono já lembra, ele começa a pedir, e tal, vamos rever esse projeto aqui, que eu tô pensando em fazer alguma coisa. Aí ele começa a enrolar ali o Donald. E o Donald meio que vai se aprofundando nesse projeto do prédio sustentável. Até que em determinado momento, esse Turman chega para ele e fala que esse prédio vai ser subterrâneo. Aí fica aquela coisa, mas por quê? Aí ele justifica assim, não, é porque a gente está para construir um lugar de armazenamento de material nuclear, e aí por uma questão de norma, enfim, a gente precisa ter um abrigo que consiga comportar todo mundo, tipo, todos os trabalhadores que estão ali, por uma questão de segurança, então é só uma medida de segurança. E aí fica uma coisa bem assim de linha de produção, que cada um sabe o seu pedaço, mas ninguém sabe o todo. Então as pessoas vão ali tendo uma participação, mas elas não sabem o que elas estão fazendo. E o Donald é esse o caso. Então o Donald foi o arquiteto dos silos sem saber o que ele estava fazendo. E aí, paralelamente, você tem... Então, assim, em que momento isso acontece? É no ano, aí o Alan pode me corrigir, a Angélica, não me se lembrarem o ano específico, mas eu acho que é 2000... No começo é 2049. Isso, 2049. Um pouquinho pra frente da gente. Um pouquinho pra frente da gente e muito. E aí a gente também já pode falar pra situar aqui que os silos, né? Aquela época ali que a gente vê 2 silos da Jules, não sei o que, aquilo ali é 2300 mais ou menos. Só pra também já dar essa referência. Legal, linha do então, tempo. Tá. Legal. Para o pessoal já ter essa noção. Aí lá no 2049, esse senador, ele tem um apelido de Degelo, né? Senhor Degelo. Por quê? Aí já vem uma informação importante. Porque o cara, tipo, primeiro que ele estava investindo muito dinheiro em empresas de criogenia. E aí, em determinado... Por quê, né? Ricaços americanos estão querendo fazer criogenia na hora que eles estão doentes, ou que, enfim, que eles estão com idade avançada, né? Para quem sabe ser acordado num futuro que já tem a cura para a doença deles, ou enfim, alguma coisa do tipo. E aí, um determinado... a teoria aí da conspiração. E aí esse cara, ele já investiu muito dinheiro nessas empresas
mas depois ele percebeu que era um negócio que estava meio ruim para a imagem dele, né? Porque é uma coisa extremamente polêmica, então ele deixou de investir, mas ele ficou conhecido como Senhor Degelo, e também porque o cara já tem uma idade avançada, mas ele não muda. A cara dele tá sempre do mesmo jeito. E aí vem uma outra informação, que é da nanotecnologia. Aí você tem nanorobôs que são usados para fins medicinais, né? Na primeira apresentação dos nanorobôs. Que esse cara ele faz um tratamento com nanorobôs, que esses nanorobôs agem a nível celular, regenerando as células dele, por isso que ele não envelhece. Então aí a gente já vem com essas duas informações importantes, né? Sim. Uma nanotecnologia muito avançada de nanorobôs que podem ser programados para qualquer coisa, por exemplo, para fins medicinais, e o outro que é da criogenia. Então a gente está num universo que existem essas duas coisas. É. Então, Alan quer continuar? Quer continuar, querido? Fique à vontade. E essa parte da nanotecnologia, a gente vai descobrir que é o que causa a devastação. Não foi uma guerra nuclear, como a gente está acostumado a pensar, ou foi, sei lá, uma catástrofe natural. Não, foi, como a Chloe falou, que os nanorobôs, eles são programados, podem ser programados para fins medicinais, eles também podem ser programados para o contrário. Eles podem ser programados para qualquer coisa. E começa uma guerra. Eu não me lembro o país que eles falam. O país realmente eu não lembro. Eu devia ter escrito aqui o nome do país, mas eu não lembro. Que é o Irã, né? Eu achei que fosse o Irã, mas... Então, é o Irã. Eles trocam ataques de nanorobôs até que chegou a um ponto que fique sustentável para a vida. Vai ficar, né? E é isso que o cara tá procurando no cara do começo. Ele tá escaneando pra ver se ele tem alguma coisa no corpo dele, né? Se já já está naquele ponto. É que eu não tenho como especular o que ele tá procurando na série, porque não tem isso no livro, não tem ninguém procurando nada. É como a Chloe falou, já começa com ele casado e os caras vão fazer o silo, vamos. Cada um sabe de 5% da história. Você constrói o concreto aqui, a parada, um outro malandro vai fazer o maquinário. E a questão toda do silo é que ele é programado para durar um certo tempo. Tem até uma parada legal que eles falam das lâmpadas, né? Que eles têm uma quantidade de lâmpadas que dá pra, sei lá, tipo 400 anos, algo assim. 400, 500 anos. Então é meio que... Eu acho que 500 anos, né? É uma coisa assim que... é meio milênio, né? É tempo pra caramba. Era mais do suficiente. A Terra, depois da tragédia, será habitável após 500 anos, né? Algo assim, né? Sim. E essa informação da nanotecnologia também é completamente ignorada na série de TV, que a gente descobre que eles têm alguma coisa, os habitantes do silo têm alguma coisa de nanotecnologia neles ainda. Aquilo ali, a gente meio que descobre, a não ser que eu esteja me enganando, mas a gente meio que descobre justamente por causa da falta de doenças, alguma coisa assim. Você lembra disso, Chloe? Se tá relacionado a isso? A falta de doenças dentro dos silos, de não rolar nada... Não, tipo assim, isso aí, pra mim, já ficou claro que na série vai aparecer com essa questão do pessoal do silo 17 que saiu e que não morreu imediatamente. Porque aí também é uma outra questão que a gente pode entrar, né? Que... Na porta. Só pra gente seguir aquela linha lá do livro 2, só pra dar essa continuidade, que assim, o que ali na série, o cara ele tá sendo revistado quanto à radioatividade. Por quê? Porque aí eles falam que tem uma bomba suja. No livro, isso não é falado desse jeito, mas acontece algo similar. Assim, só que esse negócio da bomba suja no livro já acontece no momento decisivo. Ali parece que aconteceu antes, enfim. O que tá acontecendo com o nanorobô? Isso você vai descobrindo ao longo do livro 2, do livro 3, mas como a Angélica falou, pra gente conseguir dar um resumo aqui pra não ficar se estendendo muito, acho que a gente pode adiantar essa informação. É o seguinte, ali, nesse momento da história, 2049, existe, lógico, preocupação com guerra nuclear,
Só que, na verdade, a guerra nuclear, ela é já está meio que antiga, já é uma coisa antiga, porque agora já tem uma nova forma de destruição que é pior, que seriam os nanorobôs programados para destruição. Só que a ampla população não sabe desses nanorobôs da destruição, elas pensam que os nanorobôs são só para fins medicinais e tal, eles ainda não estão por dentro disso. Então, o que acontece, que é a revelação que você vai tendo pro final, é que esse Thurman, mais uns outros caras, que aí também me parece que é uma analogia com os pais fundadores dos Estados Unidos, né? Dá a impressão também que tem isso, que aí são, eu acho que é a mesma quantidade de caras lá e tal. Eles eles descobriram que o Irã estava programando nanorobôs para exterminar uma raça, uma etnia específica. Caramba! Eles descobriram isso. Né? E aí eles pensaram assim, caramba, se um dia o Irã quiser usar isso contra nós estamos ferrados. Então, eu até achei isso interessante, no sentido assim, qual é o próximo passo quando você tem uma arma de destruição em massa e você chega à conclusão que a coisa está tentando e que realmente alguém vai usar essa arma de destruição. Qual foi a ideia dos Estados Unidos? Se proteger e destruir o mundo inteiro. Que foi o que aconteceu com o Silo. Então, assim, antes da gente receber esse ataque de forma inesperada, vamos construir um meio de proteção e vamos destruir primeiro. Vamos ser quem aperta o botão primeiro. Então, foi mais ou menos isso a ideia dos silos. E aí, o que o cara fez? Ele foi nesse esquema aí de pessoas contribuindo sem saber direito o que estão fazendo. Todo mundo tem informação pela metade. As únicas pessoas que realmente sabem da história toda são os fundadores e a Ana, que é a filha... Quer dizer, a Ana também ela não sabe a história toda. Ela vai descobrindo ao longo do tempo, que é a filha do Thurman. O Donald também ele vai descobrindo ao longo do tempo. Então, você tem... O que o cara fez? Ele, depois que os silos estavam prontos, eles foram inaugurados assim como uma grande obra de engenharia, tipo, aqui é o abrigo, né, para as pessoas se protegerem, porque aqui vai ser um lugar para armazenar material nuclear. Aí eles fizeram um evento. Nesse evento, pensa assim, né, tem cada círculo lá que é o silo no chão, né, que é aquele círculo, e aí em torno do silo tem tipo uma arquibancada, e em cima do silo tem um palco que tem gente cantando, tem um evento ali de comemoração dos silos, de inauguração. Aí, de repente, vem um monte de avião dando rasante lá, não sei o quê, jogando a tal bomba suja. Que aí, tipo, jogou uma coisa que deu a sensação que estava jogando bomba nuclear, né? E aí eles até fazem uma analogia, né? As pessoas que estão nessas arquibancadas descem para os silos como se fossem água para o ralo. Porque assim, tá acontecendo um ataque e nós temos aqui um abrigo. Então corre todo mundo entra. Entendeu? Então não todo teve mundo uma entra. escolha. Eu ainda fiquei falando sobre Não. isso, porque me deixou isso muito na dúvida. Que teve. curioso, você me deu uma informação fantástica. Porque eu pensei e falei, cara, qual que é a método de escolha de quem fica no silo? Foi aleatório. Foi totalmente aleatório. Então, mas aí que tá. As pessoas que estavam nessas arquibancadas, elas foram chamadas para estar ali. Boa. Então, talvez teve uma seleção nesse momento. Que aí depois eu fiquei pensando assim... E na época da inauguração, cada silo recebeu como nome o nome de um estado americano. E eu fiquei pensando, será que eles cataram 10 mil pessoas de cada estado americano? Será que eles fizeram umas caravanas aí para trazer 10 mil pessoas de cada estado americano? Tipo assim, para ter essa representatividade da extensão territorial americana toda? Não sei se foi isso, isso não é falado no livro. Não. Mas assim, tem lá essas 10 mil pessoas que estão lá, que certamente elas devem ter sido convidadas, não sei qual foi o esquema, mas elas não sabiam de nada, elas não sabiam o que estava acontecendo, elas se abrigaram nos silos porque tinha um ataque acontecendo. Então é basicamente isso, é dessa forma. Uma pergunta prática relacionada a isso também, que eu acho que não deve ser mencionado, senão vocês já tinham falado alguma coisa pra mim. A gente tá falando dos Estados Unidos, né? E o resto do mundo? Será que o autor, será que ficou para as fanfics? Ficou para um spin-off futuro? Porque vamos supor, né? Japão, né? Será que futuramente vão ter séries derivadas? Tipo, Silo Japão, Silo França, Silo Brasil? Seria bom. Seria bom. Não tem nada disso. Eu acho possível, assim, eu acho que possível para ganhar dinheiro, mas no livro, ele diz que é só os Estados Unidos.
Porque foi exatamente isso. Os Estados Unidos apertou o botão da A gente ia destruição rodar, hein, mundial. galera. Nós aqui do Com Brasil, certeza. ó. Rodox. Certeza. O que a Chloe falou, na festa de inauguração, obviamente que não tinham 500 mil pessoas lá. Tinha uma meia dúzia de mil pessoas. Não tinha 500 mil, que são 10 mil pessoas por silo que cabem. E a gente vê que o silo já tem mais ou menos umas 10 mil pessoas. Tanto que começa a loteria. A loteria começa, não. A loteria já vem rodando há muito tempo, né? Pra não passar, pra não superpopular. Então, Sim. meio que a galera até teve gente que se separou, teve um correu para um lado, outro correu pro... Porque tinha aqueles mesmos morrinhos. Tinha aquele morrinho ali onde estava a arquibancada, era aquele morrinho. Então, um correu para lá, outro correu para lá e depois, na hora do tumulto... É por isso Meu irmão, que se em separou volta e de nunca mais cada se viu. silo tem aquela... parece Aquele uma morrinho. cratera, né? Então é por isso, porque ali tinha arquibancadas, que já foi coberto pela terra e tal, né? Interessante isso, né? Só uma informação muito 300 boa, anos. né? E também porque eu acho que o morrinho também é porque, como tem o negócio da câmera, para um não entrar no campo de visão do outro, né? E aí acabou sendo conveniente também para arquibancada. Mas tá certo, Alan, até totalmente, né? Não eram 10 mil pessoas nas arquibancadas, eles devem ter chamado, sei lá, 1.000 pessoas, não sei, menos. E aí depois eles deixaram essas pessoas se reproduzirem dentro dos silos até alcançar o 10 mil, que é o máximo. Aí depois né? chegou e falou, para tudo que João Kleber lá, né? Assim, Aí vem uma e informação. o Donald da série Chloe e Alan, que fala pra mina, pra moça, né? Você falou que depois vai ser esposa, né? Que ele tem 95 anos, né? Será que eles vão mudar alguma coisa relacionada a isso? Porque ele fala, você sabe, eu tenho 95 anos. Lembra que ele fala isso? Pra ela? Então, aí eles podem... Isso não tem no livro, mas eles podem colocar um pouco da terapia estética de nanorobôs pro Donald, né? Porque no livro não tem, no livro é só o Turman que tem isso. Mas aí essa informação que o Alan falou, que as pessoas se separam na hora de entrar no silo, especificamente foi o Donald, né? Porque o que acontece? Aí a gente entra na questão do silo 1, né? O silo 1, ele tem um meio ali de vida totalmente diferente dos outros silos. O Donald era para ele ir para o silo 2, junto com a mulher dele. Quando você entra no silo, você perde a memória, porque eles começam a te dar aquela água que tem a substância que perde a memória. Mas era para ele ter uma vida, que é a vida ali que a Jules tem. Né? Que a gente não vai chamar aquilo de normal, mas é o que ficou, o que sobrou para viver. Sim. Só que a Ana, que é a filha do Turman, por uma questão de egoísmo dela ali, ela gostava do Donald, né? Ela era apaixonada por ele, ela queria que ele ficasse com ela e ela ia ficar no silo 1. Então o Donald, ele, por uma armação da Ana, ele vai parar no silo 1 e é separado da esposa dele. A esposa dele vai perder a memória, né, e tal. E ela acaba até casando e tendo filhos com um amigo dele. Caraca. Então, assim, tem um círculo muito pequeno de pessoas que sabia, são os fundadores mais umas 2 pessoas ali que sabiam que aquele evento de inauguração ia resultar numa fingimento lá de ataque nuclear para as pessoas entrarem nos silos. E aí, quando o Donald... Aí a gente entra mais no livro 2, que é isso. O livro 2, ele fica alternando a narrativa entre o Donald em 2049, contando ali o que ele viveu na época que estava projetando os silos, e um outro cara, que aí é chamado Troy, que é um chefe da TI do silo 1. Em 2300 e alguma coisa, que já é mais ou menos ali a época da Jules, né? Então, conforme você vai tendo a história desse Troy, lá no final você descobre que o Troy é o Donald. Porque o Donald perdeu a memória e tal. Só que em determinado momento o Donald, ele começa meio que a lembrar de algumas coisas, e lá no silo 1 todo dia eles tomam um comprimido, que aí ele pensa, eu acho que esse comprimido é o que tá me fazendo esquecer, ele para de tomar o comprimido, mas depois descobre que não é o comprimido, é a água. O comprimido é só um placebo ali, é só para você ter um indicativo que na hora que a pessoa para de tomar o comprimido é porque ela tá lembrando. E tem pessoas que elas acabam tendo uma resistência a esse medicamento que faz esquecer. Natural, aí depois resistência natural.
Aí tem uma questão com isso e o Donald é um deles. Então ele vai Uhum. ficar mais revoltado de tudo na hora que ele descobre que ele foi separado da mulher dele. Primeiro, né, dos Silos, que ele não concordava com isso, ele foi uma peça manobrada ali para arquitetar, ele não queria que isso acontecesse, ele não sabia o que ele estava fazendo, e ainda por cima ele acabou separado da esposa dele e tal. Triste, né, É, meu? Uhum. Não, e você falou sobre isso. questão da pessoa, alguns têm resistência, né? Eu tava dando uma Uhum. olhada, que eu acho que fica dentro, encaixa mais ou menos nesse contexto que vocês estão mencionando. Que tem uma senhora, né, que é uma grande líder dos revoltosos do século XVIII, que ela é uma professora idosa e ela acaba tendo resistência devido à medicação. Que ela toma Sim. medicação, né? Ela tem isso, esses medicamentos, que não é medicação no final, é O água, né? Donald também. O Donald também, ele tomava um remédio pra alguma coisa lá, uma coisa bem aleatória que aquilo ali desenvolvia. É tipo Não deixava ele ansiedade e esquecer. tal. Porque assim, quando ele começou a projetar os silos, ele ficou, tipo, ele tava pilhado, né? Ele tava muito É. pressionado lá, não sei o quê, tava trabalhando muito. Aí ele começou a tomar um remédio que era até o remédio da irmã dele, que tem toda uma trama também com a irmã dele depois, que a irmã dele é piloto de drone na Força Americana aí. E ela, por causa de estresse pós-traumático, ela tomava um remédio controlado e que todo mundo que tomava esse remédio, essa substância, depois, quando Uhum. tomou a outra substância para esquecimento, teve uma certa resistência. Hum. E ele tomou sem avisar, ninguém nem sabia que ele tava tomando o negócio. Não teve nenhuma. Interação E sem contar que. Sem contar que tem uma parada, né? Quando o Donald, ele ficou chateadão e tal, por causa da esposa, blá blá blá, mas se ele tivesse ido pro Silo 2 com ela e eles tivessem bebido a água, ninguém ia se lembrar de nada, né? Do mesmo jeito. Exatamente. Só que teve a questão de ele ficar lembrando e ele ver a esposa, porque o Silo 1 é o Silo mestre. Então, ele saber o que estava acontecendo. O Silo 1 funciona com a tripulação esqueleto, né? Funciona com meia dúzia de pessoas só. Não é igual os outros silos que tem mó galerão. Tem uma turma dormindo, passa 6 meses, é isso que eles passam acordado? É. É um tempo. Eles passam 6 meses acordados e voltam para o picolé. Voltam para ser picolé de novo. E nisso vai pra... E aí por isso que vira 300 anos. E 300 anos para eles é rápido, 6 meses, dorme, 6 meses, dorme. Não, e tem gente que nunca nem foi. Sim. E tem uma parada, né? Eu quero até saber de vocês, porque eu dei uma lida assim, os spoilers, né? E tem uma questão que a início, eles aparentemente, não sei em qual silo exatamente, não sei se é no 1, não lembro, que eles só deixam os caras acordados. Aí as mulheres. Não tem mulher. As mulheres não tem ficam mulher. todas separadas ou criogenadas, né? E acaba dando não problema isso daí, né? Porque, obviamente, não é nem só questão humana sexual, e sim uma questão de ausência de sentido mesmo, né? Os caras começam a sentir, né? Pra quê, né, que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô trabalhando, né? Vocês podem esclarecer isso um pouquinho, porque eu acho interessante esse plot também. Pode falar, Sim. Então, no Silo 1, acho que todo mundo que assistiu a série fica com aquela sensação assim, poxa, o pessoal tá lá se ferrando no Silo 18, nos outros silos, e o Silo 1 são os marajás lá, tá todo mundo numa boa. Mas não é não, na verdade quem mais sofre é quem tá no Silo 1. Porque no Silo 1, aí faz pensar até em Ruptura, né, que agora tá passando Ruptura, a gente tá assistindo, que é um negócio assim, é um pessoal que vive só pro trabalho. Eles ficam em turnos de 6 meses, então eles ficam trabalhando durante 6 meses, depois eles são colocados para dormir. Não tem mulheres, são só homens, porque assim, eles não querem que as pessoas tenham vida. Então, se tiver homem e mulher, eles pensam assim, vai começar a formar ali casais, famílias, sei lá. Isso. Então, assim, eles não querem que os caras tenham isso, eles querem que seja só pra trabalho. Eles são burros, né? Então, porque podia ter casal homoafetivo, né? Nada a ver. Pensaram nesse caso. Sim. Aí, entendeu? Aí eles estão ali só trabalhando, é horrível, aí eles tomam essa água de esquecimento para garantir, né, que eles não vão lembrar de nada. Todo mundo que está no Silo 1 tem, vamos dizer assim, eles têm todas as informações que nos outros silos só o chefe da TI teria. Né? Então eles sabem tudo do mundo anterior. Eles sabem que eles ficam vigiando os outros silos, e aí vem uma informação importante, que eu acho que a gente pode falar, que é do ranking dos silos. A gente pode falar já? Sim. Os servidores, né? Isso. Aí, assim, a única
inteligência artificial que tem no livro é que tem um mega computador que ele está fazendo um ranking dos silos, porque o planejamento é que no fim, então, o que teve, né? Acho que a gente também não falou direito. Nesse momento que eu falei lá que teve o avião, que fez a simulação lá e tal, as pessoas entraram para os silos e depois eles destruíram o mundo. Eles soltaram os nanorobôs do mal para o universo inteiro, não sei o que, e destruíram tudo. E aí eles fizeram um cálculo, que é uma dúvida que no livro não esclarece, que depois de 500 anos estaria ok. O mundo estaria habitável novamente. Só que quando o mundo estiver habitável novamente, eles não querem liberar os 50 silos. Eles querem liberar um só. Meio e esse um sacanagem. só, esse um só com certeza não será o silo 1, que é o silo da administração. O silo da administração, ele está condenado. Ele vai ter a destruição dele. Ele está só para administrar o negócio. E aí, dos 50, né? E aí no livro também não fica claro se é 50 mais o silo da administração ou se são entendeu? Se são 51 ou se são 50, mas eu entendi que são 50 no livro, total 50. Na série falaram que é 51. Então vai ter esse momento que eles vão liberar o pessoal pro mundo de novo, mas eles vão liberar um silo só. E aí tem esse ranking. Então eles ficam ali administrando, olha, o silo tal tá em rebelião, a gente vai soltar o gás lá para matar todo mundo. O outro, então eles ficam ali tendo essa administração deles. Aí não tem as mulheres, né? Só que em determinado momento, quando alguns silos se rebelam e começam até a cortar a comunicação com o silo 1, eles acordam, por exemplo, a Ana, que é a filha do Turma, que a Ana é uma mega engenheira ali de comunicação e tal, e ela é importante, né? Quando acontece uma coisa, assim, complicada, que vai ter que desligar um silo, que é liberar o gás para matar todo mundo, eles acordam pessoas chaves. Então, tipo, eles acordam a Ana para resolver o problema. Os silos cortaram a comunicação, então a gente vai acordar a Ana. Só que a Ana fica escondida, ninguém sabe que a Ana tá acordada, porque teoricamente não pode acordar nenhuma das mulheres, né? Olha aí. As mulheres ficam em criogenia para iludir os homens de que em algum momento a gente vai voltar para o mundo e o silo 1, né? O silo 1, o pessoal do silo 1 vai poder voltar para o mundo, as mulheres vão ser acordadas, mas na verdade o silo 1 está condenado. Os fundadores sabem que só os fundadores sabem que o silo 1 é um dos silos que com certeza vai ser condenado no final. Ele não vai ir para a superfície nunca. Aí então tem isso, né? Tem a Ana e tal, que ela vai começar a trabalhar nisso. E o Donald, quando ele vai lembrando e vai descobrindo as coisas, ele acorda a irmã dele, que a irmã dele também tá lá criogenada no silo 1. E a irmã dele é uma piloto de drone. E lá, todos os silos, eu acho que, não sei se são todos, mas o silo 1 com certeza, ele tem um armazenamento lá cheio de drone. Sim, só lá, só no 1. É só no 1, né? E aí a irmã dele é piloto de drone. Tem coisas que não tem no outro. Entendeu? Aí a irmã dele solta drone e tal. O silo 1 ele é completamente diferente dos outros silos. Ele não é igual, ele não é nem feito do mesmo jeito. Ele tem elevador, os outros silos não tem. Ele tem áreas com estoque de coisas. Só que a parte engraçada é que, como a Chloe falou, o silo 1 é o único silo que com certeza não escapa. Todo mundo que tá ali dentro tá iludido. Inclusive os próprios fundadores que estão ali dentro sabem que também não vão escapar. Eles, quando passarem os 500 anos, previstos 500 anos, o que vai acontecer? O servidor que tá lá fazendo o rankingzinho de silo número 1, de maior produtividade, todo mundo se dá bem, de não tem tumulto, de todo mundo, sei lá, é artista, é uma coisa assim. Todo mundo convive da melhor forma possível, ele vai escolher aquele silo como se fosse a semente perfeita para a próxima humanidade. E os outros 49 vão ser implodidos ou injetados com gás. Todo mundo. Não vai sobrar ninguém. E a parte interessante é que eles só vão saber... eles só vão saber da existência dos outros silos quando eles saírem, né? Que eles vão ver, olha, gente, mas tem outros negócios aqui igual, só que já era. Não adianta tentar abrir, não vai ter ninguém vivo, acabou. Caramba. Aquilo ali, eles vão... A geração vai ficar na memória da geração, mas eventualmente se esquece, né? Até porque os silos vão estar lá no lugar.
É. E tem um material do lado de fora, as paradas, já tá tudo programado, tá tudo feito, esperando que uma galera de um silo só emerja. E aí que vem, né, eu acho, né, não sei se vocês querem falar sobre isso agora, essa questão desse personagem que é importante, né, que é o Donald, né? Porque não é isso, Chloe, é ele que vai começar a saber dessas questões todas essas informações que vocês trouxeram e falar assim, porra, peraí, né? Peraí, não dá pra ser assim, não é correto fazer isso, né? Você pegar e segregar as pessoas por centenas e centenas de anos e enganar as pessoas, porque tá todo mundo iludido, né? Que um dia talvez, ou alguns estão iludidos, né? Que a gente não tem aí talvez tenha nas fanfics, né? O que acontece nos outros silos, né? Mas vocês querem falar um pouquinho sobre isso agora? Porque tem essa questão toda do Donald, né? E tal. O Donald, ele é chave para a história, porque conforme ele vai lembrando, ele lembra que ele foi o arquiteto dos silos e tal, ele tem meio que um colapso, assim, ele começa ele tem um colapso meio, né, ele tem meio que um ataque, ele Mental, né? lembrando e tal, aí vão e colocam ele na criogenia forçadamente, só que, ou seja, tipo, nem terminou o turno dele, ele já vai pra criogenia, porque ele teve meio que um colapso ali, só que depois ele vai ser acordado por engano, achando que ele é o Turman. Porque aí tem toda essa questão, né? Porque como o pessoal ali trabalha em turnos muito espaçados, eles até já fazem isso para não ter amizade, para o pessoal não se conectar, não ter nada, né? Então uma pessoa não conhece a outra, é um nome no papel, eles não sabem quem é. Então eles acordam o Donald achando que é o Turman. E eles vão acordar justamente por causa da situação da Juliette. Que ela não limpou, porque o silo tá em rebelião, tem uma coisa diferente acontecendo. E aí o Donald, como ele tá alinhado, né, com esse plano de sabotar os silos, assim, sabotar que eu digo sabotar o plano, né, disso que estão fazendo com os silos e tal. Ele vai acobertar, agora nessa volta da Juliette pro silo 18, que o Lucas é chefe da TI, a Juliette vai virar prefeita, ele vai acobertar tudo que eles estão fazendo lá. Eles vão começar a fazer várias investigações, aí a gente entra no livro 3, que a Juliette ela vai primeiro cavar o túnel para conectar o silo 18 com o silo 17, e ela vai sair para coletar uma amostra do ar exterior. E nessa coleta da amostra, ela vai descobrir o seguinte: o ar dentro da câmara de compressão está mais contaminado do que o ar do lado de fora. Olha aí. Aí vai vir a informação. E toda vez que uma pessoa sai para limpar, eles lançam esse gás que comprime a câmara. Não é um gás inerte, como eles falam lá, não é isso. É um gás, são os nanorobôs. É o mesmo gás que é liberado para dentro do silo quando eles querem desligar um silo. Exatamente. Quando eles querem eliminar um silo. Então tem essa informação. Aí o cara vai... O cara do silo 1, né, o Donald, ele tá cobertando tudo, então é um momento bem importante para a história avançar, para eles conseguirem descobrir bastante coisa e tal. Só que em determinado momento, lógico, né? Aí, aproveitando que ele tá como turma, ele acordou a irmã dele, e a irmã dele é piloto de drone, então eles vão lançar drones. E aí, tipo, bota o drone para andar em linha reta o máximo possível, até acabar a bateria dele. E eles descobrem que tem meio que uma redoma de destruição em torno dos silos. Nossa. E fora dessa área, o mundo já se regenerou. Porque toda vez que uma pessoa sai para limpar, eles lançam uma nuvem de nanorobôs do mal para matar a pessoa e parece que para manter o ambiente contaminado. Aí isso é uma coisa que não dá pra gente entender, porque o livro ele não explica bem essa parte. Algumas pessoas reclamam, viu, o Chloe e Alan? Isso já é no terceiro livro, né? E tal, não é? As pessoas falam que realmente a história nesse momento, ela fica muito confusa, né? Ela não... E tal, né? Vai saber se a galera da fanfic não arrebentou e explicou as coisas melhor, né? Mas aí esse plot do domo é o ó, né, gente? É como se fosse... o que eu entendi, eu não sei se a Chloe entendeu diferente, é como se fosse uma tempestade perpétua ao redor da área dos silos. Mas ela tá só ali.
Na minha cabeça, quando eu tava lendo, eu entendi como se o limite da parada, até porque, já adiantando, eles vão atravessar uma espécie mesmo de tempestade para poder sair da área, lá no final do terceiro livro. É como se fosse um tufão, na minha cabeça. Eu tava lendo, eu entendi como se fosse um tufão na área toda do Silo, mas em momento nenhum, também não sei se precisa, mas poderia ter falado que aquilo era controlado, sei lá, por uma inteligência artificial que tava no Silo 1, por exemplo, ou fosse um conjunto de todas as inteligências que delimitavam um perímetro ali, que não era pra ninguém sair. Mesmo que o cara saísse andando, ele, de alguma forma, o gás, na hora que ele saía na comporta lá, não funcionasse, ele não conseguiria passar daquele lugar. Porque dá pra passar. Uhum. Porque vamos imaginar que é uma área, mas tem os silos da extremidade, né? Tem o silo que tá lá no meio, que o cara vai ter que andar alguns quilômetros em qualquer direção, mas tem o silo da borda. Sim. A gente não tem uma noção de como funciona a visão do cara que tá no silo da borda. Se ele fica vendo uma tempestade o tempo todo, ou se todas as câmeras são viradas, sei lá, pro centro do círculo. Aliás, se é um círculo, né? Se aquilo é um círculo gigante, ou é uma coisa com, sabe, oblonga, eu não sei. Essa parte do plot fica meio jogado. Tipo assim, mas por que tem uma tempestade? Não tem, tipo assim, poderia falar que eles passaram e tinham postes gigantes que, sabe, continham aquela parada, como aqueles filmes do Schwarzenegger, que o cara passava pelo poste e a cabeça estourava, do polar estourava. Então, se tivesse um poste gigante, que quando eles passassem, ele olhasse pra trás e falasse, nossa, o que são aquelas construções enormes ali? A gente entenderia que serão postes e, de alguma forma, tipo, Wi-Fi, sei lá, controlasse os nanorobôs. Será que são robôs mesmo, então? Parece uma espécie de experimento, né? Estranho, né? É como se fosse um experimento programado de tortura humana, né? Eu queria até aproveitar e dar um passo para trás, porque eu acho que são coisas que são legais a gente adicionar, né? Eu tava dando uma lida aqui nas minhas anotações e fala aqui que a Juliette descobre que todos os silos possuem uma máquina de tunelamento, que seriam os túneis, né, interligados, que quando ativada irá conectá-los a um local denominado seeds. Seed é semente em inglês, né? E tem uma coisa importante referente a esse local, porque silo, para as pessoas devem saber que normalmente são repositórios de grãos, sementes, etc. Aqui são os seres humanos, né, que estão sendo colocados ali para preservação. Pelo jeito, para tortura, né, pelo que eu pude entender nessa maluquice aí do final, né? Mas essa questão do CID, né? O que é o CID na história exatamente? Esses locais para qual todos os túneis convergem, né? Dos silos, né? Um local. É um local. Só vai escapar um silo. É um local fora da tempestade. Dá a entender que é tipo um acampamento. Não um acampamento, mas uma base. Sim. As máquinas estão apontadas na direção dela. Evitando os outros silos, mas na direção dela. Aí ela já tá pronta. Quando chegasse os 500 anos, alguém ou alguma coisa ia falar. Talvez o Silo 1, né? Na minha cabeça. Talvez o Silo 1 entrasse em contato com o Silo sobrevivente, porque só ia ter um Silo. Ele ia falar pro chefe da TI no momento. Falar, olha só, desce até não sei aonde, vai até tal lugar que tem uma máquina que é para vocês chegarem na superfície. Porque aí é que fica a questão. Não pode sair pela porta. Entendeu? Fica estranho. Porque a máquina vai cavar um túnel. Sim. E por que simplesmente não desliga o negócio ali esquisito lá da tempestade dos nanorobôs? Isso ficou meio confuso na minha cabeça. Aí que tá, Alan, porque assim, essa tempestade... Não, e outra coisa, essa tempestade, que é o que dá o nome de Dust, né, em inglês para o terceiro livro, eles não explicam o que mantém a tempestade. Eu entendi que a tempestade é porque como toda vez que alguém sai para limpar,
é lançada uma nuvem massiva de nanorobôs, e aí até um ponto que eu acho interessante de acrescentar, é porque na série, eu pelo menos eu fiquei com a impressão que a limpeza é uma coisa só ali quando você tem uma punição para dar para alguém, né? Só que no livro não, no livro é uma necessidade, de tempos em tempos alguém tem que sair para limpar. Isso. Então eles até falam assim, olha, tem até uma parte que o xerife fica, poxa, já tá dando tempo aqui, já tem que mandar alguém pra limpar, vou começar a olhar os criminosos condenar a pessoa aqui. à morte, né, Chloe? Vamos ver alguém. Então, quer dizer, tem uma obrigatoriedade de em tempos sair pra limpar, e toda vez que alguém sai pra limpar, é lançada uma nuvem massiva de nanorobôs. Então você imagina, 50 silos fazendo isso toda hora, eu acho que é isso que alimenta a contaminação da redoma. Eu entendi dessa forma. E tem uma questão, né, Alan, só rapidinho, que nanorobô é uma parada que dá para ser direcionada, então talvez também tenha um controle... Programação. Se eles saírem, eles ficam naquela região, né? Porque se é nano, nano é o quê? Microscópico a parada, é uma parada que não dá nem pra ver. Né? Eu pensei aqui agora... Isso que você falou, de eles serem programados para ficar fazendo aquela tempestade, e justamente porque a máquina tuneladora ela tá virada para lá, eles vão sair e nunca vão saber que tinham outros 49 silos, porque eles não vão poder voltar naquela área. Aquela área vai ficar condenada para sempre. Não vai sentir nem a culpa, né? Eu acho que a parada que eles não vão fez saber. O Donald ser alertado, da Juliette, é justamente ela ter as informações sobre a quantidade de silos, né? Porque talvez a maior parte dos silos, pelo menos, né, só o chefe da TI que sabe, as pessoas não têm essas informações, né, gente, né? Fala assim, eu vou... a pessoa vai nascer, viver e morrer, porque, tipo, o silo da Juliette tem mais de 100 anos, né, meu? E tal. A história, pra vocês verem aqui, né, gente? A história começa em 2049, que eu falei, né? E tal. E aí, depois, no final, já vai estar em que ano? Já vai estar... sei lá, 2300 e alguma coisa. É muita coisa, gente. 300 e varada de ano, ó. É muita coisa. E também não era pra sair ninguém andando. Não podia ninguém sair a pé. Por isso que os trajes já eram feitos pra dar defeito. Porque se eles descobrem que era só consertar o traje e sair, eles iam consertar o traje e sair. Aparentemente, em 300 anos, ninguém... E nos 50 silos entendeu que a fita que era o problema, né? Aparentemente, levou 300. Não, e ninguém tem moto também, entendeu. Porque se a pessoa tem uma moto e um traje, consegue passar pelos silos e passar pelo paredão dos nanorobots, né, e tal, né? Então... Eles até passam, eles vão passar andando, eles passam andando. Porque todo mundo conserta, vamos dar lá algum spoiler lá pra frente. Todo mundo faz uns trajes bons, e eles vão andando e passam. Quando a ideia não era ninguém conseguir passar daquilo ali a pé. Nunca. Era pra morrer, sei lá, 20 metros depois de ter saído, 30 metros. Mas aí, aproveitar que a Chloe tá com a memória mais fresca em relação ao livro, a gente tem que voltar pro final do primeiro livro, quando a Juliette volta, ela é eleita prefeita, sem ela nem tá concorrendo nem saber, mas, né, voltou, ela já voltou eleita, na verdade, que quando a Walker falou, a Juliette tá viva lá no outro silo. Tá viva, bota ela de prefeita. Pega o cara da TI, comporta fora pra ele, mete o pé. E ficou completamente diferente na série, né? Que ele saiu porque ele quis. No livro ele foi botado pra fora. A Juliette entra, quase vira churrasco, mas entra, e o livro acaba. Aí nós temos a história do segundo livro. E no terceiro livro, Chloe, qual é a história do plot do terceiro livro que não tá encaixando direito com o do segundo? O que tá de errado? O que não vai ter como acontecer, a não ser que elas descubram a tuneladora depois? Porque não tem tuneladora no primeiro livro, na série, na primeira série. Como é que eles vão? Aparentemente, então, porque na série já tem túneis prontos, né? Como aquele túnel que o Lucas entrou. Então, onde que dá aquele túnel, entendeu? Então, eu não sei como que... Agora que já mataram a charada do traje, daria para simplesmente levar trajes, as crianças vestirem no silo 17, o solo vestir, e virem andando pro silo 18. Exatamente. Poderia fazer isso? Eu vou falar uma coisa rapidinha. Só vou falar uma coisa rapidinha. O autor pensou assim, então ok.
Mas você fazer um traje que funciona e o único defeito ser a fita que enrola, irmão, era pro traje não funcionar. O traje inteiro ele tinha que se decompor, alguma coisa o cara pegar e morrer. Também, né? Porque, pelo que eu entendi, os caras carecem de ter oxigênio suficiente que ele consiga, né? Andar por muito tempo. Eles fizeram aquele plano infalível do Cebolinha. Já era, cara. O pessoal da mecânica faz uma moto, ó. Adeus, acabou o silo. Aquela down, É o plano infalível do Cebolinha, cara. Porque tem um ponto que é só quando alguém descobrir que tem um negócio aqui que conserta, o cara foge. Eu falei, gente, ok, a história é essa e o cara criou isso. Mas ele fez um plano do Cebolinha, né? Fez mesmo. Era pra eles nem saber o que era fita. Era nem pra saber o que é fita boa. Tinha uma fita boa, tinha uma fita ruim. E tinha o traje. Gente, ok. Mas vai lá, Chloe, vai lá. Fala da ligação. O que acontece no terceiro livro? Então, o terceiro livro é isso, né? O segundo livro fica quase 90% ou mais tratando do Donald e Troy ali alternando as narrativas, até que o Troy lembra que ele é o Donald, né, o arquiteto dos silos. Aí tem a questão da irmã dele, que ele vai acordar. Ele acaba matando o Turma e matando a Ana, porque ele fica revoltado lá com o que fizeram com ele. Caraca. Então tem bastante coisa disso. E aí quando volta para a trama da Juliette com força, que vai ser no terceiro livro, aí a Juliette ela vai querer fazer essa coleta do material do ar exterior, que é onde ela descobre que toda vez que alguém sai para limpar, vem uma nuvem de nanorobôs do mal, que é isso que acelera a morte da pessoa e que está alimentando a contaminação do mundo lá fora. E aí, paralelamente, o Donald, que está se passando por Turma, né, que ele foi acordado por engano, ele vai ser descoberto. E o Turma, quando levou o tiro, estava dentro da cápsula de criogenia, e lá na cápsula de criogenia tem nanorobôs do bem. Então ele acaba se regenerando e, na verdade, ele não morreu. Caraca, ele não morreu. É um X-Men. É um X-Men, cara. Wolverine. É isso. Aí o Turma acordando, né? Ele vai dar uma surra lá no Donald, aí tem a questão toda com o Donald. E aí o Turma vai pegar o telefone e ligar para o Silo 18. E aí o que é uma primeira questão também, né? Que durante esse tempo que o Donald estava conversando com o Lucas, lá pelo telefone lá do Silo, ele nunca falou da questão do turno, que em qualquer momento ele poderia ser colocado para criogenia de novo. Ele não explicou nada. Então o Lucas não esperava que fosse mudar o comando do Silo 1 em algum momento. E aí um belo dia ele recebe um telefonema, é o Turman de verdade. O Turman faz algumas perguntas, ele percebe que o Lucas está mentindo, que o Silo 18 está andando fora da linha de tudo quanto é jeito. E aí eles liberam o gás para eliminar o Silo 18. Só que o gás é liberado de cima para baixo. Então o Lucas morre, porque o Lucas está... O gás é liberado já especificamente na sala da TI e também é liberado do lado de fora para contaminar o silo todo, né? Quem tá embaixo, e nesse momento a Jules vai estar na mecânica, vai estar perto do túnel, né? Que ela tá vendo esse negócio do túnel. Quem tá embaixo consegue, através do túnel que conecta o silo 18 e 17, consegue escapar pro 17. Aí eles fecham a passagem, que aí só 200 pessoas que passam pro outro lado. Putz. Então morre gente pra caramba, praticamente todo meu mundo Deus. morre. Vai ser uma tragédia. E aí você tem... Vai morrer. Vai ser corte de elenco. Sobra 200. 9.800 pessoas vão morrer, só 200 sobram. E aí no Silo 17 tem toda uma questão da comida estar acabando. Na série não aparece isso. Então antes, pro solo com as crianças, a comida já estava acabando. Agora que chegaram mais 200 pessoas, aí mesmo que a comida não vai durar nada. Então a Jules fala assim, vamos... comer a comida que tem aqui, vamos preparar os trajes e vamos sair, vamos andando. Aí ela já tem a informação que a irmã do Donald passou e tal, que é só uma cúpula de destruição, que tem uma área fora que já está recuperada. E eles vão andando e eles vão sair da área de destruição e vão encontrar a semente, que é essa base que o Alan falou. Que aí o que tem na semente? Tem tudo assim que uma pessoa precisa para sobreviver.
tipo, uma semente de cada planta que existia no mundo, tipo, pra você plantar e reconstruir o mundo. Tem umas coisas assim. É quase uma sala do cofre fora. De Vulvalinas lá do Mad Max Fury Road. É quase um silo, a sala a sala do solo que ele fica lá, do servidor, só que do lado de fora, com todo conhecimento, livro, blá blá blá, tem tudo lá. Ela tá esperando o silo final. Só que, falando assim, pelo que eu entendi que vocês estão falando, eles pegaram 50 silos, que sei lá, com 10 mil pessoas dentro, né? E falaram assim, ó, quem for melhor fica. O silo aí que se rebelar menos, que se entender melhor, né, e tal. Então é bizarro isso, né, cara? Eles fizeram isso sem falar. Só sem falar. E isso, esse ponto é essencial, Angélica, que o Alan também já tinha falado, né? De que eles não querem que um fique sabendo do outro. Por que não falar, né? Olha, por que tem que acreditar que o silo só tem ele? Poderia compartilhar a informação que tem outros e tal. Por que não é falado? Aí é uma coisa que na série foi colocado já através um pouco ali do Salvador Queen, que esse personagem não existe no livro, mas ele traz um conceito que já estava com os fundadores, que é aquela questão do Salvador Queen falar que quando as pessoas não sabem que já aconteceu uma rebelião, elas tendem a não formar uma outra rebelião. Isso é uma coisa que estava na cabeça dos fundadores também. Então, por exemplo, quando você entra naquele cofre, com todo o conhecimento que tem ali, você vai encontrar qualquer coisa sobre arte, sobre as coisas positivas que a humanidade fez, inclusive a história, mas a história das coisas boas. Se você procurar a Segunda Guerra Mundial naquela biblioteca, não tem. Eles eliminaram as coisas ruins, narrativas, os eventos ruins, exatamente, eles eliminaram. Por que eles eliminaram? Porque eles acreditam que na hora que o ser humano for começar do zero, esse silo sobrevivente for começar do zero na superfície, se ele não souber das coisas ruins, ele tende a não fazer. Então a humanidade vai voltar mais muito bem, poliana, uma coisa... quem pensou isso aí, não conhece a natureza humana, né? Imagina. Exato. E aí uma outra coisa aqui que não fala, mas que eu entendi assim, é que esse é o motivo deles quererem que apenas um silo sobreviva. Porque vamos supor que tem 3 silos lá que no ranking, tipo, tão empatados, sei lá, eles estão com bom comportamento, são promissores, entre aspas, vamos dizer assim. Por que tem que ser um só? Porque no final de tudo, eles não saberão que existiam outros silos até o fim. Até chegar na semente, eles nunca vão saber. O plano era esse. E não tem a culpa, né? Que a Que culpa também pode deixar o ser humano louco, né? Exatamente. Então a narrativa seria: vocês ficaram nos silos porque era para uma proteção, porque o mundo lá fora estava contaminado. Aí não vem a história de quem contaminou o mundo. Simplesmente aconteceu um problema, vocês entraram nos silos, no silo, né? Sempre no singular. Agora que tá tudo ok, vocês vão sair e vão voltar para a vida normal. E nunca saberão que havia outros silos e que outros silos foram destruídos e tal. Então é para ficar nessa narrativa de que se a humanidade não souber das coisas ruins, ela não vai repetir essas coisas ruins e tal. Então tem muita humanização ali dos fundadores. O único cara que é meio pintado de vilão é o Turman, que o Turman parece ter uma questão com poder mesmo, mas eles humanizam muito os fundadores como se os fundadores realmente estivessem com a intenção de proteger a humanidade, só que cometeram um erro. Cometeram ali eles acabaram destruindo a humanidade. Os caras fizeram o holocausto, né? Basicamente genocídio, holocausto. Foi um erro. Eu tinha ótimas intenções. Eu queria que só tivesse gente legal no mundo. Vamos passar borracha no universo e começar do zero. Foda-se foda-se a Europa, foda-se a América Latina, foda-se todo o povo originário que existiu no mundo, a história do mundo, né? Vamos reescrever, vamos acabar com todos os avatares anteriores, né? Foda-se, não é verdade? Eles ficam falando o tempo todo, porque ia acontecer de qualquer forma, a tecnologia já existia, então a gente teve que se proteger e apertar o botão primeiro. Meu Deus, que história de arrombado. Desculpa, assim, não tô, assim, digo, é uma história de uns filha da puta. Tô pensando aqui comigo, porque a série tem um plot assim também, esquema de, não pode ter microscópio, não pode isso, não pode aquilo. Eu fico pensando comigo,
Eles acham realmente que é tão fácil assim alguém dentro de um silo, sem recurso, reaproveitando tudo, criar nanotecnologia? Porque eu acho que é a única justificativa que eu vejo. Tudo bem, tu vai falar assim, vocês até falaram aqui na nossa conversa que possivelmente, muito possivelmente, as pessoas no silo também estão com esses nanorobôs. Sim. Né? Porque não tem doenças. Dá a entender. Porque tem isso, né? Tem as pandemias, né? E tal, as coisas. Muitos seres humanos juntos e as doenças que matam geral, né? Então, possivelmente, concordo com vocês. Mas não haver microscópio, não haver uma lupa, não haver nada, entendeu? É bizarro isso. Mas isso não tem no livro, Angélica. Isso aí não tem no livro. No livro, não, o conhecimento é livre. Não tem isso de relíquias. Esse negócio das relíquias não existe. Não tem. É muito. E a série, a segunda temporada, termina com o Patinho, né? Que depois ele até aparece, acho que na primeira temporada, um negócio assim, né? É o bagulho que o Sims dá pro filho dele. Exatamente. Então é meio assim, né? Veja bem, eu achei uma história interessante. É uma história de rebeldia, né? Do ser humano se insurgir. Porque, bem ou mal, essas pessoas que sobraram não era a intenção deles, né? Que as coisas fossem assim, né? Eu tava vendo até que diz que a irmã do Donald, que tem a irmã dele, como vocês falaram, a Charlotte, ela acaba se encontrando com a Juliette, né? E tal, né? Tem um final desses encontros aí, né? Ela é a única que consegue meter o pé do silo número 1, é o único, antes do silo implodir. Porque o plot era o seguinte, os fundadores fizeram tudo, tá? Olha só, vai ser esse esquema aqui de matar e morrer, vamos ver quem vai ser o primeiro. O silo 18, ele não tava nem perto do topo do número 1, ele tava nem perto, ele tava lá... Já tinha tido rebelião, já tinha tido quebra-pau. Aquele ali já tinha caído a pontuação do score do banco, tava lá embaixo já. Com certeza. Ele ia rodar. E eles, os cabeças do silo número 1, sabiam que eles também não iam ver a luz do dia nunca mais. Me parece muito inverossímil, né? Assim, claro, a gente tem que entender a ideia do autor, né, cara? Mas ele vinha nos convencer pra gente, cara pálida, chegar e falar que os caras fundadores, os caras que têm a chave da porta na mão, pra eles se livrarem, eles também iam morrer? Porque sim, porque eles não iam contaminar. Os dois eles se mataram, né, Lan? Uns 2 fundadores eles se mataram. Porque, né? A ideia acho que nem... A ideia é que nem eles contaminassem a próxima geração. Assim, essa parte eu achei interessante. Nem eles poderiam contaminar. Mesmo eles sendo os cabeças da parada, eles não tinham o direito de contaminar o que seria a semente da próxima geração de humanos. Eles não... Ele já estava tudo esquematizado. O silo número 1, ele nem é pelo gás, ele implode. Para não ter chance de ninguém sobreviver. Meu Deus. Ele implode. E ele ia implodir de qualquer jeito. No dia que o silo escolhido abrisse, talvez desse tempo pra alguém falar, e ele ia implodir. E ninguém sabia disso, a não ser os cabeças. Mas eles já sabiam e estavam conformados. Nem a gente vai escapar. E essa parte, ao mesmo tempo, é interessante. Só que, todo silo tem uma porta, velho, lá em cima. Alguém sempre tenta sair. Porque no mundo real, basicamente nunca. Menos do que nunca mesmo. Alguém que bolou uma trama nesse sentido, né? Só a parada dos caras ficarem trabalhando no silo 1, os caras ficarem trabalhando com as mulheres congeladas, bicho, na esperança, né? Num futuro de poder, quem sabe, constituir família, né? E tal. Eles achavam que ia sair, só que não iam. Muito canalha. 6 meses. Tem gente ali, eu não sei se eu tô enganado, mas dá a entender que tem gente que o cara acordava uma vez só. Ele acordava uma vez, trabalhava 6 meses, dormia. Inclusive, o ato de acordar arrebentava com a fisiologia do cara. O corpo humano não foi feito... Não é a criogenia do Alien, que fica 57 anos no espaço. Isso, acorda tudo bonito, lânguido, né? Ai, não. A criogenia... É uma criogenia mais, vamos dizer que primitiva, realista, né? Mais primitiva. Também não é igual do problema dos 3 corpos. Vamos dormir aqui 200 anos, vamos dormir aqui 150 anos. Não. O cara... Era meio que pro cara acordar uma vez só, aquele negócio. Tinha gente que nunca ia acordar, porque eles não sabiam que era só por 500 anos. Tinha gente que nunca ia acordar. As mulheres nunca iam acordar.
E os fundadores ficavam rodando, né? Os fundadores, a galera, os três cabeças ficavam rodando, porque sempre tem que ter um chefe. É tipo Anjos da Noite, né? Cada hora acorda um vampiro, né? Exatamente. Eu até falei isso Anjos da Noite. Exatamente. Pro Alan. Aí na época o Alan não tinha terminado o livro, ele falou assim, não sei o que. Eu falei, não, eu acho que é tipo Anjos da Noite. Aí eu falei, não, tu não terminou exatamente o livro, eu não vou Anjos da Noite. Exatamente Anjos da Noite. Tinha 3 chefes e ficava rodando entre eles e a galera acordava uma vez na vida. O cara dormia, eles iam morrer. Aí a parte acordaram o vampiro interessante. errado, que nem no livro. Acordaram o Donald. Exatamente. Aí, ó. Tá vendo, né, Chloe? A parte parece Silo. Parece que esse Silo, ele é cheio de referências, assim, né? Bem próximos de um monte de coisa. outras obras e tal. Mas aí, vocês gostaram? Foi uma leitura legal? A Chloe falou que a leitura é bem fluida, né? E tal, apesar de tudo, é legal. Pra mim valeu muito a pena, assim. Eu gostei, eu acho que a série também é uma série legal de assistir, de ficar vendo comentário e tudo, e ver o que a série vai fazer. Mas tem seus problemas, né? Só para fazer um rápido comentário aqui, porque eu não expliquei, lá do... Pode falar. Que tem gente que tá meio blindado contra doenças e tal. A Ana, quando ela tá acordada, né, da criogenia, quando o Silo 17 faz aquela revolta deles, na hora que era para desligar o Silo 17 e liberar o Guy, os nanorobôs, ela liberou o nanorobô do bem. Aí tem uma questão com isso. Então, assim, a Jules, o tempo que ela ficou no Silo 17, algumas cicatrizes que ela tem, na hora que ela volta pro 18, as cicatrizes sumiram. Isso. O Solo e as crianças, né? Principalmente as crianças que ficaram comendo rato, que ficaram não sei o quê. Por isso Na hora que eles voltam pro Silo 18, eles fazem lá uns exames e eles estão ótimos, com muita saúde e tal. Eu até brinquei, os belezitos do irmão do Jor-El, lembra os belezitos que ele fica usando pra Aí, principalmente, o pessoal que saiu da porta do Silo pra fora do Silo 17, eles conseguiram sobreviver mais tempo porque eles receberam uma carga de nanorobôs do bem. Isso, que até foi falado na segunda temporada, né? O Chloe Alan, né? O Jimmy, ele fala assim, meus pais descobriram alguma coisa que faz com que as pessoas durassem mais tempo, um negócio assim, né? Porque elas não morressem logo direto, né? E com certeza é isso, né? A questão dos nanorobots do bem. Né? Já é uma mudança de plot meio, né? Já mudou porque eles tomaram os nanorobôs e saíram sem saber de nada. Mas ok, né? Vamos ver para onde isso vai levar. Inclusive, é o que faz a Julie sobreviver, porque ali naquela cena lá que ela tá pra virar churrasco, uma pessoa normal ia morrer. Então ela não morre, a Chloe lembrou bem. É justamente porque ela tá com uma cargazinha de nanorobô médico. Que cura. O Bernardo, ele morre de que maneira? É queimado mesmo? Como no... Churrasco. É churrasco, né? E aí a Jules consegue entrar, eu né? Não sei. Eu não sei se isso vai acontecer na série, mas a Jules, no livro, ela tá com uma manta térmica que ela tenta proteger o Bernard, mas ele recusa. Tipo, ele também uma coisa assim, que ele prefere morrer e tal, uma coisa assim. Então eu acho que na série pode acontecer a mesma coisa. Eu acho que ela se jogou pra proteger ele, mas talvez ele tenha empurrado, tipo, não, ele já tava com uma ideia ali de acabar com a própria. Eu acho que a gente conversou, né, o podcast, né? Ela já tá com uma roupa de bombeiro, né? Os caras já deram uma alterada ali pra ela ficar com roupa de bombeiro, né? Pra ajudar, né? Então... Não tem a manta. Tem uma roupa resistente a fogo, né? Na teoria, tem uma roupa resistente a fogo no lugar da manta. Então o Bernard vai ficar bem ferrado e provavelmente morrer, ou já vai morrer logo de cara. E ela vai entrar, mas a gente ainda não tem o plot dela prefeita. A gente não tem. A gente vai ter eu tô com a impressão que a segunda temporada vai ser ao contrário. A Rebecca vai aparecer. Eu acho que eles vão alternar com a recuperação dela, porque no livro demora. Ela fica um tempão lá pra se recuperar, vai ter a parada dela se tornar prefeita, até ela tá bem de saúde e falar: olha só, a gente tem que cavar um buraco aqui naquela direção ali, que tem uma galera esperando a gente ali do outro lado. E eles estão esperando, porque foi o tempo da água descer, que era acho que com 2 anos, era uma coisa assim. É um hiato grandão, até a água chegar lá embaixo. É um tempão.
E eu acho, a Chloe vai dar a opinião dela sobre os túneis. Que de alguma forma, alguém vai conseguir abrir aquela porta, que parece que tem a interação do Silo 1, vai ser ali. Aquilo acho que não é uma inteligência artificial, acho que é alguém lá mesmo, pra poder encaixar o plot. Dizem que é o Peter Dinklage, aquela voz lá. Quem é que vai abrir o túnel para o outro malandro e assim, vai ter uma rede de túneis com uma portinha? 15, 16, 17, 18, 19... Eu acho que vai ser isso, Alan. Eu acho que a tal voz... Eu acho que vai ter uma pessoa no Silo 1 que vai acobertar. E ele já tem uma rede de túneis pronta, que eles vão tranquilamente lá pro 17. Eu acho que vai ser isso. E... Vamos ver, hein? Entendeu? Vamos ver. Aí assim... Mas e o gás? O gás vai... Não vão ativar o gás, então? Não vai sobreviver só 200 pessoas? Porque o líder do Silo 1 vai ser uma pessoa que vai acobertá-los, como acontece no livro. Até que vai chegar um ponto que vai ter a troca, né? A pessoa vai ser descoberta, o Donald vai ser descoberto. E aí sim vai liberar o gás. Aí eu não sei direito como é que eles vão fechar a passagem, né? Eles vão ter que ir pro Silo. Fechar a passagem. Eles dinamitam. Eles estão cavando primeiro. Tem aquele plot todo. Não existe Silo do lado de fora. Só existe a gente. O Sol gira em torno da Terra. É blá blá blá. Só tem um. Não existe nada do lado de fora da caverna. Só tem a gente aqui. Aí cava o túnel. Platão. Mas é uma analogia bem... Aí, olha só o túnel aqui. Olha lá a galera vindo lá do outro lado. Aí eles vêm, a galera vem, entra no Silo 18, aí eles são examinados e blá blá blá. O terceiro livro tem história pra caramba também pra contar. Aí daqui a pouco tem aquele plot dos malucos religiosos que vão aparecer do nada e ainda bem que tomaram o gás lá também, isso, pra ir logo pro além. Eu acho que é interessante, um momento interessante, né, Chloe? Antes que a gente finalize, né? A religião que vai se criar, né? A Chloe vai lembrar que tem uma questão de um líder daqueles malucos lá que vai querer casar com uma das garotas. Só que no livro elas são crianças, pô. Meu Deus. Elas são crianças, bem pequenas. Ele vai querer casar com a mais novinha, que é uma criança mesmo. Só que é um plot que no livro não dá em nada. Então eu acho que na série não vai aparecer. Tomara que não tenha. Porque dentro do Silo, existem sacerdotes ali, tem uma espécie de religião que fala sobre um deus que criou o Silo, no singular, né? E aí, quando a Jules chega falando que tem outros silos, é uma coisa meio herege, né? Herege! Queima! Mas já queimou, queima de novo! É isso, aí vai ter um plot com isso, mas no livro também não dá em nada. É só pra não dizer que a Jules tá nadando de braçada no 18, que não tem ninguém contra ela, porque o Lucas já é o chefe da TI e tal. É só pra ter uma trama de algumas pessoas que estão contra. Então ela vai ser recebida de braços abertos. Ela vai ser recebida de braços abertos pelos rebeldes, mas tem outras pessoas no Silo 18, por exemplo, os religiosos e também algumas pessoas ali que, ela veio pra cá, ela pode estar trazendo contaminação, desde que essa mulher veio pra cá, meu filho fica doente toda hora. Vai ter umas coisas assim. Ó, fake news, ó, rádio peão. Vai ter umas fake news assim. É os terraplanistas lá. Ih, ela nem saiu do Silo. Na verdade, ela ficou numa salinha escondida lá em cima e agora voltou. Ok, então. Ok. Vai ter umas coisas assim. Então ela não vai ser uma prefeita tão popular quanto a gente esperaria, né? Na verdade, tem muita gente ali que vai estar contra ela e tal. Mas não tem nenhum efeito representativo, não, na história. Só pra dar ali ele não evoluiu isso daí, esse plot, né? Não. Tipo até como Game of Thrones, que explode tudo lá naquela catedral lá. Porque a ideia dela ela fala o tempo todo, gente, tem outro silo... E eu tenho que cavar aqui e botar essa máquina gigante que usa um motor lá da engenharia. Porque um dos plots é esse. A máquina tá lá, mas o motor... Eles tiram o motor e botam na engenharia. Agora que eu me lembrei como é que eles vão fazer. Eles têm que tirar o motor da engenharia, o sobressalente. Todo mundo, mas calma aí. Como é que a gente vai tirar um motor sobressalente? Tá maluca? Aí ela, não, a gente pega esse motor aqui que ele encaixa lá naquela máquina lá, ó. Que máquina? Aquela que tá atrás daquela parede ali. Aí vão lá, quebra a máquina. Tá vendo? Tem uma máquina aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente desmonta ali e tira. E se der defeito naquele? Não, vocês vão ter que acreditar em mim. Aí fica aquela galera, não, e a galera do sim, né?
Tem o suporte, mas a maioria falando, não, essa mulher tá maluca, ela vai matar todo mundo. E ela correndo contra o tempo pra cavar um buraco de um silo ao outro. Aí quando chega no outro silo, a água já desceu do outro silo, eles passam, vai isso aqui, aí alguém lá no silo número 1 olha assim, peraí, eles ligaram um silo ao outro? Cadê o botão aqui do negócio? Aperta o botão do silo 18 aí. Aí desce o gás. É isso. Aí legal. Isso vai ser aonde? No final da terceira temporada? A gente já conseguiu saber quando é que vai voltar a série mesmo? Vocês conseguiram levantar? Se é final de 2025, 2027? Olha, eu não consegui levantar, mas eu fiquei com a sensação de que vai ser rápido, porque parece que já estavam gravando, né? Já vão gravar. Tinha umas questões assim. E eu vi uma fala do pessoal dizendo que não vão deixar a Rebecca Ferguson de lado. Então vai ter as cenas ali do Donald e tal, mas eles não vão deixar ela, tipo, pro último episódio. Não, ela vai ter alguma coisa, mas deve ser enrolação, tipo foi no Silo 17. Eu acho que a história dela não vai ter nada de relevante até bem pro finalzinho. Isso é o que eu acredito. Né? Ou vai ser só no último episódio mesmo, né? Que nem foi da segunda temporada. A gente todo trouxa, vão ficar 9 episódios, aí no 10º... Tô brincando, porque eu e a Chloe até conversamos, né? E a Alan, que pra gente tudo bem, não tem problema, né? A gente tá curioso, a gente quer saber como é que os caras vão contar essa história, né? E tal. Mas que volte o quanto antes, né? Pelo amor de Deus, né? O Apple, né? Aqui é isso. E só pra dar esse resumo, né? O que é basicamente o que a gente falou dos próximos passos aí, até relativamente rápido. Então acredito que a série vai dar uma enrolada, porque o que tem pra ser contado não é muito demorado. Então você tem a explicação ali de como aconteceu com o Donald, o senador e tal, e você tem basicamente o gás sendo liberado, eles indo para o Silo 17, vão ficar no Silo 17 sem comida, a Jules vai falar, vamos todo mundo vestir traje, vamos sair, vamos procurar semente, chegam na semente, tudo tranquilo e acaba a história. Aí é basicamente isso. E tem rapidamente ali falando dessa coleta do ar exterior, que ela descobre que, né... Vai levar uns 3 episódios. O ar não tá tão contaminado, Mas o que demora mais do que tem pra frente é a narrativa do que aconteceu na criação dos silos, que foi aquilo que a gente falou lá no início aqui da conversa. Então, aquilo ali que toma um tempo maior. E aí, assim, só pra fechar do que eu acho que foram os furos, assim, que ficaram, é porque dos 500 anos... Foi meio que um número mágico. Então eles colocaram assim, olha, as pessoas têm que ficar nos silos por 500 anos. E por que o mundo se regenerou antes disso? E eles não liberaram logo o silo, entendeu? Se eles querem eliminar os 49, deixar um só, já estava decidido, mas por que não fizeram isso logo? Por que eles ficaram contaminando o mundo lá fora para criar redoma? Não tem muita explicação. E segundo, né, que como o Donald ele se mata ali ele implode o Silo 1 e com isso ele morre, né? Ele só tira a irmã dele e mata todo mundo do Silo 1 e implode. Quem vai avisar para os outros silos que é a hora de sair para ir para a semente? Assim, o silo que vencesse, tipo, o silo que ficasse no número 1 do ranking. Não tem quem avise, porque o Silo 1 foi destruído. Então fica meio com umas pontas soltas, né? E é um negócio meio esquisito nesse sentido. Algumas pontas soltas que eu acho que a série pode explicar. Agora, Tomara. Se eu fosse uma boa leitora de inglês, eu juro pra vocês que eu ia ler muita fanfic, cara. Mais de 100, é muita coisa. É muita coisa, mas eu ia muito ler, porque eu ia querer saber o que o pessoal bolou dos outros silos e tal, histórias e tal. Uma fanfic que falasse, por exemplo, que no Japão foi descoberto que o pessoal tá fazendo silo. Os caras fizeram uma engenharia reversa qualquer aí. Não digo engenharia reversa que tu teria que ter acesso, né, à tecnologia. Mas tipo assim, os caras teriam acesso à documentação. É o tipo de coisa que é interessante no final de contas, né? Porque muito me revolta, nessas histórias de filmes catástrofe, apocalípticos, etc., sempre me revoltou, gente, o fato de, caralho, tudo acontece nos Estados Unidos, gente. O mundo vai acabar, 2012, Estados Unidos.
Ah, você quer lá vão congelar. Estados Unidos. Porra, é tudo lá, cara. Não que a gente queira que as Ainda bem que a gente tragédias não mora venham. lá. Mas é sempre alienígena, Estados Unidos. Entendeu? Daí- Independence Day, Estados Unidos. É. Não? E tem uma coisa, né, Lan, que pode ser que tragam pra série, é que naquele momento ali da Jules, naquele ponto da história, você tem em torno de 10 silos que cortaram comunicação com o silo 1 e que Sim. estão por conta própria, dá a entender que eles estão numa rede de rebelião aí. Legal. Fica, legal. só que fica, eles conseguem fazer o isolamento, eles se isolam. Alguém descobre como Se isolam. funciona. Ó, são 50 silos. Se eles quiserem, eles destroem o silo a qualquer momento. Eles cortam comunicações. Não dá Eles pra se isolam. liberar o Mas gás isso aí- neles. Corta a comunicação, não dá pra liberar o gás. Eles chamam de apagados, né? Que é quando quando cortou a comunicação e eles estão por conta própria. Então isso aí facilmente vira um spin-off, não sei. Sim. É uma coisa que a série, se Legal. quiser explorar um pouco, consegue. Ainda mais por ter o túnel já prontinho, né? Então pode essa ir na questão do casinha do túnel. outro ali tranquilamente. Ah, Eu legal. acho que os túneis foi a solução para a série, para depois alguém chegar lá na porta do silo 15, toque, toque, toque. Tem alguém aí? Alguém responde: tem, quem é você? Olha só, na verdade, são 50 silos. Você sabe que isso existe? Não, vocês são malucos. Abra a porta que você vai ver. Por quê? Eles escolheram 500 anos de isolamento para cada silo. 500 anos são mais ou menos umas 20 gerações. Mais ou menos, umas 20 gerações. Se no final de tudo o bagulho for automático, já não vai ser mais, porque o silo número 1 foi destruído. Aí é pior ainda, porque nunca vai abrir, né? Eles vão ficar trancados lá pra sempre. É pior ainda do que só 500 anos. Então, a solução que talvez o autor dê um retcon na história dele, ele falou assim: caramba, como é que eles vão fazer pra liberar outra galera, cara? Eles vão ter que, de algum jeito, entrar em contato. Eles não podem ir por cima, porque tem a tempestade da fumaça esquisita, que não sai nunca. Eles vão ter que ir por baixo, com a marreta na parede, e bater até... O bagulho é lá no fundo do silo. Mas alguém vai ouvir, eventualmente. Alguém vai... Vocês estão escutando alguma coisa batendo? Ou vão meter um maçarico, vão abrir a porta na marra. Muito Tomara louco, que o né? silo não esteja inundado. Só que tem uma questão, né? No final das contas, eles tentaram purificar a humanidade por 500 anos... E não adiantou de nada, porque a irmã do Donald, que é da geração número 1, foi junto. Então ela vai contar tudo como era do mesmo jeito, a não ser que ela escolha não falar. E um monte de gente tá sabendo, né? Que tinha o planejamento de matar todo mundo, que tá sabendo de tudo. Então a humanidade não vai ser purificada. Não, porque ela vai chegar assim, na verdade, não vai ser gente, uma a gente humanidade poliana. Vai ser. Não, na verdade a gente se trancou aqui meio que sem querer, mas olha só, a gente fez uma guerra contra um lugar chamado Iraque, que vocês vão ter que inventar um barco primeiro pra chegar lá. O que é um barco? Depois vocês inventam. Vocês vão ter que atravessar o oceano. Oceano é naquela direção. Vocês vão ter que atravessar essa água toda aqui. Tem um outro continente do lado de lá. Continente um espaço de terra maior ou igual a esse aqui. Cara, é legal, mas quando a gente pensa, a gente para pra pensar muito, a gente começa a ver umas coisas que tem que ter silo do outro lado. Senão, cara, a Europa inteira, o continente todo tá abandonado, tá? É um cemitério gigante. Meu Deus. Não, tomara vem que cá. tenha. Aí, agora uma pergunta que antes da gente finalizar, porque já passamos bastante do tempo. Qual é o sentido em você destruir o mundo, você isolar o cidadão de uma região que tem as características daquela região, aquela linguagem e tal, o mundo zero pluralidade, entendeu? Você não vai ter acesso a nada, nem ninguém, né? Então você... Todo mundo fala inglês. Porque é isso, o que faz o mundo ter sentido é a gente ter acesso às nações, né? E às culturas. Pô, a gente trabalha com isso aqui, né? Cinema... estudo cultural do cinema, né? Ah, porra, qual é o sentido? Essa história é maravilhosa, mas zero sentido, porque chega no final, fala, porra, que merda, quer dizer que eu vou ter que lidar com um americano, né, sei lá, que seja lá de Georgetown, de Atlanta, de New York, não sei o que. Não tem o menor sentido, não tem o menor sentido.
com isso a gente deveria chegar no final, né? Porque... O que foi? Ainda mais o quê? Ainda mais quando eles atravessarem, sei lá, uma rua ou duas, um prédio, entrarem numa casa abandonada. Afinal de contas, não foi uma guerra nuclear. As casas estão nos lugares. O cara vai abrir... O que é isso aqui? Um DVD? DVD? Deixa eu botar aqui pra ver. O cara vai ver um filme falar em outra língua, o cara vai falar o que está acontecendo. Meu demônio. Aí não, mas até lá, no mundo real, você teria uma religião que ia falar que isso é herético, entendeu? É do demônio. Ia ser proibido encontrar essas relíquias. Aí virar relíquia. Gente, chegamos então aqui ao final do nosso bate-papo. Espero que a gente tenha esclarecido bastante coisa aqui. Eu acho que a Chloe e o Alan arrebentaram, explicaram tudo, saca? Dá pra você conhecer muito dos spoilers. E, na minha opinião, mas vai ficar... Eu pergunto pra você que assistiu. Pra mim, isso aí não estraga nada, é zero. Eu tenho total curiosidade de saber cada passo do que a série nas temporadas posteriores vai trazer. Né, Chloe? Isso aí não estraga nada, é uma delícia. Eu quero ver como que isso vai acontecer. Como é que vão fazer? Nem que seja pra gente ficar brincando e reclamando, como a gente faz aqui, né? Pô, por que estão fazendo isso e tal? Isso é muito divertido, gente. Então, conta aí pra gente nos comentários o que você conhece da história. Se você já leu, o que você pensa aqui, o que você acha de sempre a porra dos Estados Unidos que sobrevive, vá se lascar, né? E eu quero agradecer aqui ao meu amigo tio Alan, lá na Twitch. Não deixe de seguir, né? Alan, já dá aí os teus horários, né? Que você tá em live na Twitch. Sei que você voltou a jogar, isso é muito bom. Todo dia 8h30. Atualmente estamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo não, porque sábado e domingo não é dia de jogar. É só um pouquinho, é 1h30. 1h30, 2 horas estourando que eu jogo por dia na Twitch, às 20h30. E agora a gente tá num hiatozinho, mas daqui a pouco a gente tá de volta aí falando as abobrinhas que eu falo o tempo todo mesmo. Imagina. É que a gente nas quartas a gente costuma falar de filmes e tal, mas eu tô com tanta edição, tanto trabalho, tanta loucura que eu não tô conseguindo raciocinar, assim, com tanta coisa pra fazer, né? Tanto que essa live aqui eu vou colocar umas imagens rolando e vai sair praticamente na íntegra, gente, né? Mas obrigada, viu, Alan? Não deixe de seguir lá o Alan, tá? Na Twitch, o tio Alan. Não sei se tu reativou o teu canal aqui no YouTube. Já chegou a reativar ele também ou não? Já. Eu tenho uns conteúdos antigos, umas coisas antigas de jogo antigo. Mas eu vou começar a transferir da Twitch pro YouTube. Fica legal, eu faço isso, né? Porque aí já vai impulsionando. Qual que é a arroba do teu canal aqui no YouTube? O tio Alan. O tio Alan, né? Ah, que legal. Tá certíssimo. Certíssimo. Muito bom. Obrigado, amigo. De coração. E eu quero agradecer também a gente já considera amiga, né, Alan? Que é a Chloe, que primeiro tava comentando com a gente nas lives. Aí depois a gente deu a sorte dela aceitar conversar com a gente aqui. Nem que seja só com foto, sem vídeo, não tem problema. Mas é um prazer maravilhoso. É muito bom te ouvir. Você é muito articulada. A gente amou falar com você. Obrigada de coração, viu, Chloe? Eu que agradeço, gente. A oportunidade aqui foi muito legal comentar. Comentar Silo, tanto no chat quanto aqui na live. É isso aí. Obrigada, minha querida. Seja sempre bem-vinda, volte sempre, viu? Quando quiser, a hora que você quiser. E eu finalizo aqui também, rapidinho, o nosso vídeo, convidando vocês a se inscrever aqui no canal, né, gente? Por favor, se inscreva, aperta sininho. Se puder, nos apoie financeiramente, porque essa pasta comunitária que a gente tem, né? Com episódios, etc. O OneDrive aumentou, né, a mensalidade, então tá bem difícil de manter. Então, por favor, lembre-se de tentar colaborar com a gente, nem que seja com pouco, gente, né? Dá pra colaborar mensalmente no Apoia-se, né? O valor que você quiser, 10, 15, 20 reais. Ou por Pix também, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. E lembrar também, antes que finalize, que agora nós somos afiliados à Amazon. Ou seja, se você comprar pelo link que tá na descrição aqui, qualquer produto na Amazon, seja lá o que for, literalmente, de livros a televisões, teclados, etc., não importa, roupas, a gente ganha ali um cafezinho. Então, se você puder nos ajudar, a gente fica muito feliz e ajuda na nossa vaquinha da webcam, tá? Que a gente tá tentando comprar uma webcam, tá certo? Beijo no coração. A gente se encontra, então, no próximo podcast. Até. Valeu. Tchau. Tchau.